Meus amigos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre matemática. E hoje nós vamos falar sobre importantes assuntos como, por exemplo, funções, como exponenciais e como logaritmos. Funções exponenciais e logaritmos. Para isso, nós precisamos fazer algumas considerações iniciais. Sempre que nós trabalhamos com funções, nós estamos aí relacionando grandezas. E no caso de uma função propriamente dita, todos os elementos de uma dessas grandezas têm que ter um único correspondente na outra. Por esse motivo, quando você abre um jornal e você vê um gráfico, esse gráfico, na maioria das vezes, representa uma função. Pode até não representar, mas na grande maioria representa. Se uma das grandezas tiver um único correspondente na outra, tá, para cada um dos elementos, aí nós temos uma função. A gente vai começar falando sobre função do primeiro grau, que é, sem dúvida nenhuma, a função mais utilizada. Sempre que você está falando de funções do primeiro grau, você está falando sobre retas. E, sem dúvida nenhuma, retas é o que mais temos como aplicações de problemas práticos. Nós vimos progressões na aula anterior. E sempre que nós temos uma reta, nós temos escondido por trás dessa reta uma progressão aritmética. É isso mesmo. Por quê? Porque nós temos ou um crescimento ou um decrescimento linear. Sabia? Bom, para falar sobre função do primeiro grau, a primeira coisa é nós termos estabelecido uma função desse tipo. Então eu quero que você imagine uma função, por exemplo, como essa. Y igual a vezes x mais b. Ou ainda, y igual a m vezes x mais n, tanto faz. Então imagine que você tem assim, y igual a mx mais n, e repare que o expoente do x vale 1. Por esse motivo, a função é chamada de função do primeiro grau. Ok? Esta letra m, nós chamamos de coeficiente angular, e daqui a pouco você vai entender o porquê da palavra angular, tem um significado para isso. E a letra n representa o coeficiente chamado de linear. Repare que o n não tem o x junto dele, certo? Então a gente pode chamar ele de termo independente de x, certo? Como eu te falei, toda função do primeiro grau é uma reta. Então veja só, quando nós temos uma reta, nós temos uma reta que pode ser crescente ou decrescente, tá? E como é que eu vejo se ela é crescente ou decrescente, professor? Você sempre olha da esquerda para a direita. Claro que se a reta da esquerda para a direita está subindo, é crescente, e decrescente se estiver diminuindo, tá? Decrescendo. Repare que o n tem um significado aí para nós. O n, ele representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Repare ali. Você está vendo a letra n? Então é o ponto onde a reta corta o eixo y. Tá? O n é chamado de coeficiente o que mesmo, gente? Linear, certo? E o m é coeficiente angular. O que o m representa? Por que angular? Porque o m representa a inclinação da reta. Tá? Se a reta é crescente ou decrescente. Certo? Então é para isso que serve o m. Por isso que o nome é coeficiente angular. Porque ele está ligado a um ângulo. O ângulo que a reta forma com o eixo x. Veja só. Repare que o m não aparece no desenho, mas aparece um ângulo alfa. Aquele ângulo alfa que aparece no desenho, gente, se vocês encontrarem a tangente do ângulo alfa, vocês vão estar encontrando o valor do m, do coeficiente angular. Tá legal? Ó, o m é igual a tangente de alfa. E ele representa o quê? A inclinação da reta. Então, quando você tem uma função y igual a 5x mais 2, y igual a menos 3x mais 4, você tem funções chamadas de funções do primeiro grau, cujos gráficos são retas. E reta tem muita aplicação. Você pode estar com um problema de matemática, mas você pode estar com um problema de biologia ou de geografia. Se você pegar, por exemplo, a prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, você vai ver quantos gráficos caem na prova do Enem. E você vai ver que, independente de ser um gráfico diretamente ligado à matemática ou mais ligado a outra disciplina, sendo uma reta ou sendo pedaços de reta, você pode usar tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Tá? E tem aplicação mesmo. A outra vantagem da reta é que, como o crescimento dela é um crescimento linear ou decrescimento, você pode usar a regra de 3. É isso mesmo. Sempre que o teu problema envolver uma reta, você pode relacionar as grandezas com regra de 3. Sabia disso? Então, veja só. Nós temos o m, que é o coeficiente angular, o n, que é o coeficiente linear.
Para encontrar o m, você acha a tangente do ângulo alfa, só achar a tangente de alfa que você resolve. E o n é só você verificar o ponto onde a reta corta o eixo y. Fechado? Com isso, nós temos a função do primeiro grau. E como eu disse, qualquer problema que envolva a reta, você pode resolver usando esses argumentos. Quando você tem um gráfico que fala da temperatura de uma cidade ao longo das horas do dia, você tem um gráfico que representa uma função. Porque, imaginando num determinado ponto da cidade, naquele horário você vai ter uma temperatura. Pode ser que essa temperatura fique mais um tempo, mas pode ser que essa temperatura mude. E se ela não mudasse? Aí você teria uma função chamada de função constante, que é quando ela não é nem crescente nem decrescente. Certo? A função constante, pessoal, é aquela onde o m é igual a zero. Ela é uma reta, mas não é uma função do primeiro grau. Porque se o m vale zero, desaparece o termo em x e sobra só o n. Fechado? Depois de ter falado de função do primeiro grau, agora nós vamos falar da função do segundo grau. O que a gente espera então? Se a função do primeiro grau é aquela onde o maior expoente do x é 1, ou no caso o expoente do x é 1, porque só tem o valor de x mesmo, no caso da função do segundo grau, é quando o maior expoente do x vale 2. A função do segundo grau, gente, também é chamada de função quadrática. Por quê? Porque o x está ao quadrado. Como é que a gente pode escrever uma função do segundo grau genérica? Você pode escrever assim, y, ou f de x, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Veja comigo. Função do segundo grau, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Condição, o a tem que ser diferente de zero. Porque se você colocar zero no lugar do a, desaparece o termo em x ao quadrado. E aí deixa de ser uma função do segundo grau. Ok? O gráfico de uma função do segundo grau é uma... Como é que é o nome? Isso, parábola. Gente, o gráfico é uma curva chamada de parábola. Essa parábola, ela pode ter a abertura voltada para cima ou voltada para baixo. Essa abertura é chamada de concavidade. Veja só, se a concavidade está voltada para cima, é porque o valor do A é positivo. Se a concavidade está voltada para baixo, é porque o valor do A é negativo. Ok? Então, a finalidade do A é dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Professor, e se o A for zero? Não pode, o A não pode ser zero. Tá, gente? Não esqueçam disso, hein? O A não pode ser zero de jeito nenhum. Mas existem outras coisas importantes numa parábola. Eu quero que você me acompanhe. Veja só. As outras coisas importantes. Primeiro, nós temos dois pontinhos na parábola ali, gente, que cortam ali onde a parábola corta o eixo x, que são chamadas de raízes. X' e x duas linhas. Para encontrar essas raízes, você usa a fórmula que nós chamamos aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara. E eu disse surgiu no Brasil porque ali pela década de 50 começaram a usar o termo fórmula de Bhaskara. Mas não existe registro de fórmula de Bhaskara em outros países. Nos outros países eles chamam de fórmula resolutiva ou fórmula para resolução de uma equação de segundo grau. Mas não tem problema, pode chamar de fórmula de Bhaskara. Bhaskara chegou a essa fórmula, ou aos passos que levam a essa fórmula, no século XII. O Bhaskara tinha uma sequência de passos que resolvia as equações de segundo grau. Depois que o Bhaskara já havia falecido, os matemáticos resolveram pegar essa sequência de passos e transformar numa fórmula. E aí, que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Mas antes de Cristo, já se resolviam equações de segundo grau. Tudo bem? Bom, continuando. Nós temos, então, a fórmula x igual menos b mais ou menos o delta. O que é o delta mesmo, professor? Já explico. Dividido por 2a. O delta é o que a gente chama de discriminante. O delta, pessoal, é que diz se são duas raízes reais e iguais, duas raízes reais e diferentes, ou se as raízes não são reais. Ok? E o delta vale quanto mesmo? Veja assim. b ao quadrado menos 4ac. Esse é o valor do delta. Então, para que você encontre as raízes, você usa a fórmula que chamamos de fórmula de Bhaskara. Professor, eu só não entendi uma coisa. Você está falando de equação ou de função? Bom, isso é uma confusão que os alunos fazem. Veja só. Quando você escreve y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, você escreveu uma função. Mas se você igualar a zero, aí você tem uma equação. E resolvendo essa equação é que você encontra as raízes. Ok? O que mais nós temos aqui, gente?